Olá, turminha do quinto ano. Estamos iniciando um novo material do Sistema Trilhas de Ensino. Hoje, nossa aula será de língua portuguesa. Destacando aqui para vocês, essa semana, que vai do dia 18 a 22 de outubro, trabalharemos o capítulo 10, das páginas 8 a 27. Para iniciarmos, o título desse capítulo é Faz de conta que tudo é possível. Então, você vai entrar no mundo de faz de conta, no mundo de ficção. A cada novo capítulo, esse material traz para vocês alguma imagem que faça você refletir sobre algo. No caso desta imagem, deste capítulo 10 de língua portuguesa, nós estamos falando de mundo de faz de conta, como nós já tivemos outras aulas esse ano falando sobre isso. Aqui embaixo tem alguns destaques que eu vou ler para vocês. A nossa imaginação é capaz de criar mundos onde seres, sons, costumes e até idiomas nos surpreendem e nos inspiram. Ela também pode nos transportar para os mais incríveis lugares, seja por meio da leitura, da brincadeira ou simplesmente pela apreciação de uma imagem, como é o caso desta imagem que tem aí no início desse capítulo. Alguns levantamentos que vocês poderão fazer aí com seus professores e com seus colegas. Primeiro questionamento. Que sensações esta imagem desperta em você? Então, ao olhar para essa imagem aqui do início deste capítulo 10, qual é a sensação ou sensações que você conseguiu aí despertar? Letra B. A cena retratada é real ou ficcional? Lembra o que é uma imagem real e uma imagem ficcional? Real, claro, a própria palavra já diz, é a realidade. Ficcional, o que é a ficção? A ficção é quando algo criado, inventado, imaginado. Então, será que essa imagem aí, ela pode ser considerada real ou ficcional? Comente aí com seus colegas e o professor ou professora. Para onde você gostaria de viajar no mundo da ficção? Se você pudesse ir para algum lugar imaginário, algum lugar que você considere incrível, diferente, como você imagina que seria esse lugar? E qual meio de transporte também você poderia utilizar para chegar até esse lugar? Sendo que você vai poder liberar aí a sua imaginação. Conte para os seus colegas qual seria esse lugar, descreva como seria esse lugar e como você faria para chegar até lá. Para começarmos, o nosso material de língua portuguesa sempre trará várias leituras para vocês. Aqui nós temos o destaque para a leitura 1 e sempre tem um início, uma roda de conversa, para depois entrarmos no texto em si. Outro ponto importante que eu acabei de destacar aqui, esses são alguns personagens que o nosso material sempre trará para que você conheça cada tópico, cada ícone, cada ponto aí do material. Então, esse é um dos personagens que eu destaquei aqui, falando sobre leitura. Início de conversa. O texto a seguir é um capítulo de um romance de ficção científica, ou seja, um texto narrativo que conta as aventuras de um cientista, o professor Lindenbrock, que encontra um manuscrito dentro de um livro antigo e tenta decifrá-lo. Seu sobrinho Axel desvenda o mistério e descobre informações sobre uma viagem ao centro da Terra. Será que é possível realizar uma viagem como essa? Para você, de que modo seria possível realizá-la? Você gostaria de realizar uma viagem para o centro da Terra? Comente com os colegas. Depois de você fazer todo esse comentário, esse diálogo com seus colegas, vamos à leitura do texto. Então, o título, Viagem ao Centro da Terra, parte 8. Como foi dito aqui em cima, é um trecho do romance. Esse livro ele é bem grande, ele tem vários capítulos. Depois você poderá, se a sua escola tiver esse livro na sua escola, na biblioteca da escola, você poderá fazer a leitura completa. Então, acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer. Esse é o trecho do capítulo 8. Chegamos à estação em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados, transportados, pesados e etiquetados. Finalmente, embarcamos no vagão de bagagens. Às 7 horas, sentávamos frente a frente na mesma cabine. A locomotiva assoviou. Partimos. Ainda não me conformara. Por nada no mundo eu queria me dedicar a tão tremenda aventura. Preferia ter ficado em casa, perto da minha amada, atravessando os dias calmamente. Quanto a meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais.
demonstrava grande impaciência, não conversava, remexia seus papéis com os planos de viagem e uma carta do cônsul dinamarquês em Hamburgo, que facilitaria o seu contato com o governo islandês. Vi também, na pasta, o manuscrito cujo enigma nos lançaria à expedição. Ah, como lamentei não tê-lo jogado às chamas. 3 horas depois, chegamos ao porto, onde tomamos um navio para Copenhague. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda a bagagem estava sendo levada para o porão. Entre a chegada do trem e a partida do barco, tivemos 9 horas de intervalo. Irritado, ele desancou as ferrovias e empresas de navegação que permitiam tais discrepâncias de horários. Só partimos às 10h15 da noite. Ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farol que brilhou sobre as águas. Foi tudo o que me restou na memória dessa primeira travessia. Chegamos a um pequeno porto às 7 da manhã. Desembarcamos. Tomamos outro trem em direção a Copenhague. Impaciente, meu tio não fechara os olhos durante a noite. Parecia querer empurrar o vagão com os pés. Por fim, voltou a ver o mar. Animou-se. À nossa esquerda havia uma grande construção de arquitetura semelhante à de hospital. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias, eu e meu tio, refleti. Por maior que seja, é pequeno para conter toda a loucura do professor Lindenbrock. Onde já se viu querer chegar ao centro da Terra? Às 10 da manhã, chegamos a Copenhague e nos instalamos no Hotel Fênix. Nem tive tempo para descansar. Sem me dar um instante de paz, meu tio me arrastou para um museu de antiguidades do norte. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelo diretor e professor Thompson. Não revelamos o motivo de nossa expedição. O professor Lindenbrock contou que desejávamos visitar a Islândia como turistas, embora sem descartar algum interesse científico. O diretor nos acompanhou até o cais, em busca de um navio de partida para a Islândia. Torci para que não houvesse nenhum meio de transporte. Que decepção! Uma escuna dinamarquesa, a Valkyria, partiria em 2 de junho para Reykjavik. O capitão, Sr. Bjarne, concordou em nos levar. De tão alegre, o meu tio apertou suas mãos, quase até quebrá-las. Ao perceber seu grau de entusiasmo, o capitão aproveitou para cobrar o dobro pelas passagens. Estejam a bordo na terça-feira, avisou o capitão, botando o dinheiro no bolso. Agradecemos a ajuda do diretor do museu e voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco prestes a partir, comemorou meu tio. Vamos conhecer a cidade. Visitamos uma praça com 2 canhões históricos, o Palácio do Rei, uma ponte do século XVII sobre o canal diante do museu, o prédio da Bolsa e o castelo de Rosenborg, que fica dentro de um lindo parque. O professor não era, porém, a companhia mais adequada para o passeio. Imaginei como seria bom estar ao lado de Grão-Ben, de mãos dadas, diante de tão arriscada expedição. Poderia ter esperança de revê-lo algum dia? Não tive tempo para mais pensamentos românticos. Meu tio me puxou pelo braço até uma igreja com uma torre altíssima. A construção lhe interessara porque, a partir da base, havia uma escada exterior que subia em espiral até a ponta. Vamos até o alto, disse ele. Vou sentir vertigem, avisei. Eu sei, quero que se acostume com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha, estou mandando. Nada a perder tempo. Como não obedecer? A subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu o seguia apavorado. Sempre tive terror à altura. Sentia tonturas, minha cabeça girava. Após 150 degraus, o vento batia no meu rosto. Chegáramos à altura do teto da igreja. A partir daí, só havia a torre elevando-se sobre a cidade. A escada só possuía um frágil corrimão e os degraus eram cada vez mais estreitos. Pareciam não terminar nunca. Não posso ir adiante, exclamei. Não seja covarde, suba, ordenou o professor.
Consegui segui-lo, agarrando-me ao corrimão com todas as minhas forças. O vento me atordoava. Minhas pernas não obedeciam. Logo estava subindo de joelhos. Depois de gatinhas. Fechava os olhos, tonto de vertigem. Meu tio me puxou até pelo braço. Cheguei até a cúpula. Olhe para baixo, disse ele. Não, não. Olhe, precisa aprender a encarar o abismo. Abri os olhos. Lá embaixo, vi as casas que pareciam minúsculas. Ao longe, avistei os campos verdejantes e o mar cintilando. Aos poucos, consegui ficar de pé e enfrentar a vertigem. Ele me fez ficar lá durante 1 hora. Quando pude descer e pisar na calçada, suspirei de alívio. Finalmente acabou. Amanhã voltaremos, anunciou meu tio. Assim foi. Durante 5 dias, fui obrigado a praticar tal exercício. Aos poucos, comecei a enfrentar a vertigem. Então, esse foi um trecho aí do texto. E agora nós vamos ver a interpretação desse texto. Claro, você vai poder fazer essa leitura quantas vezes for necessário. Aqui, também, na próxima página, na página 15, vou destacar aqui para vocês, o nosso material, a cada texto, vai trazer uma biografia do autor. Então, nós temos aqui o Júlio Verne, que nasceu em 1828 e morreu em 1905, essa informação está aqui em cima. Nascido em Nantes, na França, esse escritor é considerado o pai da ficção científica moderna. Seu primeiro romance de aventura, 5 Semanas em um Balão, foi publicado em 1863. A partir daí, publicou muitos romances que se tornaram um sucesso, como Da Terra à Lua, em 1865, 20.000 Léguas Submarinas, em 1870, e A Volta ao Mundo em 80 Dias, em 1872. Percebam que são livros muito antigos do Júlio Verne e que até hoje fazem muito sucesso por se tratar de ficção, principalmente ficção científica, que é um tema, é um assunto que agrada a muitas pessoas, por se tratar de uma grande aventura. Interpretação oral. Todo o texto também nós teremos essa parte do diálogo, da parte da oralidade tão importante. Quando você ver esses balõezinhos, é uma interpretação oral. Primeiro, que impressões a leitura desse trecho do romance Viagem ao Centro da Terra causou em você? Caso você nunca tenha lido nada sobre esse texto, sobre esse autor, especificamente sobre esse texto, Viagem ao Centro da Terra, o que causou em você ao fazer a leitura? Qual parte desse trecho mais chamou a sua atenção e por quê? Releia a seguinte fala de Axel. Vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançaria a expedição. Qual expedição ele está se referindo? Outro ponto importante, pessoal, vocês perceberam que tem várias palavras no meio do texto que estão sublinhadas. Então, você pode verificar que são palavras que talvez você desconheça o significado. E como você vai fazer para descobrir? Precisa olhar no dicionário? Não. Aqui no nosso próprio material, você encontra o vocabulário. Por exemplo, nessa página, nós temos destacado a palavra atordoava e aqui embaixo tem o significado. Atordoava, deixava zonzo. Outra palavra destacada também nessa página 14, a palavra cúpula, que talvez você não conheça. Aqui embaixo também no vocabulário o significado. Parte superior interna de uma igreja em formato de meia esfera. Então, todas as palavras que você desconheça, que apareça aí nos textos, você vai perceber que o nosso livro, o nosso material, traz a explicação. E agora chegamos na interpretação escrita. Agora você vai escrever as suas questões e, posteriormente, fazer as correções necessárias, tirar as dúvidas com seus professores. Número 1. O texto que você leu é um trecho de um romance. Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou personagens de ficção? Explique. Então, nós acabamos de ver, nós acabamos de ler que estamos trabalhando com um texto de ficção científica. Portanto, o que você acha? Os personagens que nele aparecem são reais ou são personagens da ficção? Explique a sua resposta. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance Viagem ao Centro da Terra. Todo texto, toda narrativa, nós temos um narrador personagem ou um narrador observador. Será que você lembra o que é isso? Nós já falamos bastante sobre esses dois tipos de narradores. O narrador observador é aquele narrador que ele só conta o que aconteceu com os personagens. É quando o texto é escrito em terceira pessoa.
E o narrador personagem é aquele narrador que ele também participa da história. Por isso, além de narrador, ele também é um personagem. E nesse caso, o texto é narrado em primeira pessoa. Você lembra dessa diferença? Um texto narrado em primeira pessoa é quando o narrador participa dos fatos. Um texto narrado em terceira pessoa é quando o narrador não participa dos fatos, ele apenas conta. Então, nós temos esses dois tipos, narrador-personagem, quando ele participa, e narrador-observador, quando ele não participa. No caso desse texto, qual é o tipo de narrador? Ele é também um personagem ou ele é apenas observador? Assinale a alternativa correta. Número 3. Quem é o narrador desse romance? Na questão anterior, você assinalou se ele é um narrador personagem ou um narrador observador. Mas na número 3, nós queremos saber quem é esse narrador. E além de você colocar o nome desse narrador, copie um trecho do texto que justifique a sua resposta. Então, você vai voltar lá no texto, tem vários trechos que justificam a resposta pela qual nos mostra quem é esse narrador. Escolha um desses trechos e escreva aqui na questão 3. 4. Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem ao centro da Terra? Comente a sua resposta. Desde o início do texto, nós já vemos, nós conseguimos observar, nós lemos se eles têm a mesma impressão a respeito da viagem ou não. O Axel e o seu tio, Lindenbrock. Então, agora você vai explicar. É a mesma impressão? Os dois estão com o mesmo sentimento a respeito dessa viagem ao centro da Terra? Explique aí como você entendeu. Número 5. Em um momento do texto, Axel mostra-se arrependido por ter decifrado o manuscrito. Sublinhe o trecho em que ele esclarece isso. Procure aí no texto, você vai encontrar apenas um trecho que mostra essa insatisfação, esse arrependimento do Axel por ter decifrado esse manuscrito que o tio encontrou. Então, procure esse trecho e destaque-o aí no seu material. Número 6. Quais foram os meios de transporte utilizados por Axel e pelo professor Lindenbrock para chegar à Islândia? Se esqueceu, volte ao texto que você vai encontrar as respostas. Número 7. Releia o seguinte trecho do romance. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias, eu e meu tio. Refleti. Letra A. O que levou Axel a pensar dessa forma? Por que ele pensava assim? Por que será que ele pensou, no momento em que o passageiro disse que era um hospício, por que ele pensou que era um local adequado para ele e o tio? E o que as aspas indicam nesse trecho? Então, nós temos aqui, ó, abre aspas, eis um lugar adequado para terminarmos os nossos dias, eu e meu tio, fecha aspas. O que as aspas têm como função neste trecho? Número 8. Observe este mapa e contorne os países de acordo com a legenda. Então, você vai ter que voltar ao texto para você se lembrar. Primeiro, para você contornar de vermelho, país de onde os personagens partiram, ou seja, de onde eles saíram. E de verde, você vai contornar o país que seria realizada a expedição. Então, caso tenha esquecido, volte ao texto. Essa atividade, pessoal, ela está relacionada com geografia. Estou até destacando aqui para vocês. É muito importante vocês começarem a perceber que o nosso material ele é todo interdisciplinar. Você lembra o que quer dizer isso? Interdisciplinar é quando uma disciplina está relacionada à outra. No caso, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa, mas ela tem uma relação direta com geografia. Então, é essa interdisciplinaridade entre língua portuguesa e geografia que nós vamos destacar aqui nessa página, na página 17. Você vai poder localizar aqui nessa parte do mapa, que é um planisfério, e destacar aí, de vermelho, o país de onde eles partiram, e de verde, o país onde seria realizada a expedição. Já já vou mostrar para vocês também no slide seguinte, um planisfério que você vai encontrar lá no final do seu material. Essa atividade oral aqui também está falando que para fazer esse trajeto no século XIX, porque se trata de uma história lá do século XIX, os personagens pegaram um trem e depois um navio. E se fosse nos dias de hoje, qual seria o meio de transporte que ajudaria essa viagem a ficar mais rápida, até mais segura? Qual seria esse meio de transporte? Converse aí com seus colegas. Olha o balãozinho de atividade oral.
O romance de ficção científica é um texto relacionado a conhecimentos científicos e à tecnologia, que cria situações extraordinárias vividas pelos personagens. Ficção, nós já falamos um pouco, agora né? Agora uns minutinhos passados. Ficção é uma história criada, é uma história imaginada. E ficção científica também é uma história criada, imaginada, mas baseada na ciência. Então, essa é a diferença entre ficção e ficção científica. Aqui nós vamos falar um pouquinho da tecnologia nas obras de Júlio Verne. Vocês viram que as obras dele são obras muito antigas, de muito tempo atrás, mas já existia uma certa tecnologia. Claro que não dá para comparar com a tecnologia que nós temos hoje, mas ele pensava muito além para o seu tempo. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer com vocês aí. As obras mais famosas de Júlio Verne são histórias de aventura de ficção científica. Nelas, o escritor descreveu tecnologias e descobertas científicas que ainda não existiam na sua época. Previu avanços tecnológicos que ocorreram décadas após as suas publicações, entre elas as viagens espaciais, em Viagem ao Redor da Lua, de 1969, e O Submarino, em 20 mil léguas submarinas, em 1870. Nas obras de Júlio Verne, é possível identificar a previsão de inúmeros outros eventos, como a televisão, o helicóptero, o cinema falado, os arranha-céus, os tanques de guerra e o avião. Então, quando ele criava os seus textos, ele já incluía esse tipo de invenção, mas elas ainda não existiam. Então, ele foi considerado uma pessoa muito visionária, ele pensava na parte científica bem lá na frente. E muita coisa que ele colocou nos seus textos, nós vimos surgir aí com o passar do tempo. Aqui está o planisfério que eu disse para vocês. Vocês vão encontrar esse planisfério político. Para quem não se lembra, o planisfério é a representação do nosso planeta Terra, porém planificado. O que quer dizer planificado? Aberto. Nós já estudamos em matemática a planificação. É como se você pegasse o globo terrestre, que ele é uma esfera, e você abrisse para que pudéssemos visualizar toda a superfície do planeta Terra de uma única vez. Por isso ele tem esse nome de planisfério. É mais fácil nós visualizarmos aqui todos os continentes e os países de uma única vez. No globo terrestre, por se tratar de uma esfera, você tem que ir girando para localizar os continentes e os países. No caso do planisfério, isso já fica mais facilitado. E esse planisfério você vai utilizar várias vezes aí durante as nossas aulas. No caso desta aula, como pediu para você localizar os países em que os personagens estavam passando por essas aventuras, nas aulas de geografia você vai poder utilizar, em algumas aulas de história. Então, sempre que precisar, você faça aí a consulta desse planisfério político. Você vai perceber que ele pode ser destacado. Para que você não perca, cole em um dos seus cadernos, de acordo com a orientação dos seus professores. Leitura 2, como eu disse para vocês, o nosso material, nossos capítulos de língua portuguesa, sempre trazem mais de uma leitura sobre aquele texto, sobre aquele gênero textual que estamos trabalhando em cada capítulo. Aqui, continuando, nós estamos trabalhando romance de ficção científica. Então, nós vamos ver agora mais um trecho de um texto do Júlio Verne. O início de conversa, como sempre, tem alguns levantamentos que os professores farão com vocês. O texto que você vai ler agora é outro capítulo do romance Viagem ao Centro da Terra. Vamos relembrar alguns fatos para conhecer mais uma parte da história. Letra A. Em que cidade os viajantes fizeram uma pausa? Será que você lembra? Caso tenha se esquecido, volte lá no texto que nós já lemos e localize essa informação. Letra B. Para qual país eles estavam indo? Então, caso também tenha esquecido, volte lá. E agora vamos fazer a leitura aí do outro trecho. Agora nós temos aqui, o capítulo 11. Dormi profundamente. Quando acordei, ouvi a voz do professor na sala. Levantei-me. Conversava em dinamarquês com um homem muito alto e de aparência robusta, que aparentava uma força incomum. A cabeça era grande, os olhos de um azul sonhador, cabelos longos, quase ruivos, ombros atléticos, demonstrava inteligência. Ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto meu tio gesticulava com entusiasmo.
Sua cabeça só se mexia para concordar com uma ou outra coisa, em uma perfeita economia de movimentos. Estranhei. Como um homem tão contido pode ser caçador? Pensei. Logo, tudo se esclareceu. O personagem era o que chamavam de caçador de gansos. As plumas eram umas maiores riquezas da Islândia. O caçador não matava as aves. Nos primeiros dias de verão, a fêmea construía seus ninhos nos rochedos dos fiordes. Para forrá-los, arrancava as plumas finas de sua própria barriga. O trabalho do caçador consistia apenas em retirar o ninho e guardar as plumas. A fêmea recomeçava o processo construindo novos ninhos que de novo eram desfalcados, até que suas plumas se esgotavam. As espécies são sábias. O macho, então, se depenava para construir mais um ninho. Como suas penas são mais duras, o caçador deixava o novo ninho em paz. A fêmea botava seus ovos e os filhotes nasciam. No ano seguinte, iniciava-se uma colheita de plumas. O suposto caçador chamava-se Hans Bigelke. Com a recomendação de Fridriksson, foi contratado imediatamente como nosso guia. Admirei-me. Seu modo de ser era exatamente o oposto do meu tio. Ao menos saberá conter os seus exageros, refleti. Hans concordou em nos conduzir. Iríamos inicialmente até a aldeia de Stapi, praticamente aos pés do vulcão. Seriam necessários 7 ou 8 dias de viagem. Usaríamos 4 cavalos, 2 para mim e meu tio, e outros 2 para a bagagem e os instrumentos. Hans iria a pé. Conheço bem essa parte da costa, disse ele. Marcou-se a partida para 16 de junho, dali a 2 dias. Meu tio não se continha. Axel, esse é o homem que vai nos acompanhar até o centro da terra. Organizamos nossos instrumentos em fardos, levávamos o seguinte material. Primeiro, um termômetro com escala até 150 graus Celsius. Achei que era um pouco demais e, ao mesmo tempo, insuficiente. Demais porque, se o calor ambiente chegasse até esse ponto, seríamos cozidos. Insuficiente para o caso de ser necessário medir a temperatura de minérios em estado de fusão. Segundo, um manômetro de ar comprimido para indicar pressões superiores à da atmosfera ao nível do mar. O barômetro comum não seria suficiente, já que a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente à nossa descida abaixo da superfície terrestre. Terceiro, um cronômetro perfeitamente ajustado ao meridiano de Hamburgo. Quarto, 2 bússolas, uma de inclinação e outra de declinação. Quinto, uma luneta noturna. Sexto, 2 aparelhos de Ruhmkorff que, por meio de uma corrente elétrica, fornecem luz portátil, firme e inofensiva. Como ferramentas, havia 2 picaretas, uma escada de corda, 3 arpões de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e escápulas de ferro e rolos de cordas com nós. O volume era enorme, pois só a escada possuía 100 metros de comprimento. Também não faltavam alimentos. Era um fardo compacto com carne salgada e biscoitos. Havia cantis para enchermos com água no trajeto. Finalmente, meu tio pensara em uma farmácia portátil, com tesouras de lâminas cegas, talas para fratura, bandagens e compressas, esparadrapo, uma espátula para sangria e frascos com medicamentos. Em torno da cintura, ele colocou um cinto de couro com moedas de ouro e dinheiro comum. Também não esquecera de calçados revestidos com o alcatrão para resistirem à umidade. Temos o suficiente para atravessar o globo, garantiu. Na noite do dia 14, jantamos na casa do barão, Trump, o governador. Meu tio falou o tempo todo, mas não entendi uma palavra, porque a conversa foi em islandês. No dia seguinte, 15, terminamos os preparativos. Nosso anfitrião nos ofereceu um mapa da Islândia, muito detalhado. Era muito importante para um mineralogista. Despertei às 5 da manhã do dia seguinte, com o relinchar dos cavalos. Vesti-me às pressas. Hans carregava os animais. Meu tio enchia seus ouvidos com recomendações, mas ele parecia dar pouca importância. Trabalhava sem parar, de maneira muito eficiente.
Às 6 horas, nos despedimos do professor Fridrickson, agradecendo a generosidade e hospitalidade. A grande expedição começou. Então, esse foi mais um trecho aí da história da viagem ao centro da Terra. Aqui na página 23, nós temos mais uma biografia de Valcir Carrasco. Vamos entender por quê? Olha só. Nascido em 1951, é escritor e jornalista, autor de diversos livros de literatura infanto-juvenil, crônicas, textos teatrais, minisséries e telenovelas. Seus textos divertidos e criativos tratam de questões do cotidiano. O primeiro livro que publicou foi Quando Meu Irmãozinho Nasceu. Desde então, escreveu e publicou diversas obras como A Menina que Queria Ser Anjo, Irmão Negro, entre outras. Então, aqui é mais uma biografia para você conhecer aí mais um autor, né? Esse é um autor da nossa literatura brasileira. Interpretação oral, mais uma vez. Primeira questão oral. O que você achou dos dois trechos que leu do romance de Júlio Verne? Agora você já leu o primeiro trecho e o segundo. Comente aí a sua opinião. Você acha que os personagens vão conseguir chegar ao centro da Terra? Você já parou para pensar, já imaginou essa viagem? Eles querem chegar ao centro da Terra, ao centro do planeta Terra. Será que eles vão conseguir chegar lá? E como você imagina que seja esse lugar? Faça aí uma roda de conversa com seus colegas e os seus professores. E aí chegamos mais uma vez na interpretação escrita. Número 1. Quem são os personagens que aparecem nesse trecho que você leu do capítulo 11 do romance? Quais são os personagens que apareceram? No capítulo que vimos anteriormente, eram menos personagens e agora já apareceram outros novos. Então, você vai escrever aqui todos os personagens que você encontrou nessa leitura. 2. Os personagens de uma narrativa são classificados de acordo com o papel que eles desempenham. Observe. Então, é chamado de protagonista o personagem que tem o papel principal, que mais se destaca na história. Então, o protagonista é o principal de qualquer história. E o antagonista é o adversário do protagonista. Sempre tem em todos os textos, em todas as narrativas, normalmente tem o protagonista, que é o principal, e tem o antagonista, aquele seu adversário. E os secundários, os personagens secundários, são aqueles que têm um destaque menor na história, que aparecem menos, que não participam tanto dos fatos narrados. Próxima atividade, destaque as fichas da página 3. Como nós acabamos de ver que toda narrativa tem o protagonista, tem o antagonista e tem os personagens secundários. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão perceber lá no final do seu material, nas últimas páginas, você vai encontrar alguns destaques para você poder recortar, destacar. São uns encartes que o seu material traz. Então, você vai lá na página 3, no final da sua apostila, e vai destacar as palavras que tem lá. São os nomes dos personagens que nós acabamos de ler, dos dois trechos que acabamos de ler. E aí você vai colar cada um no seu respectivo lugar. Aqueles que são protagonistas, aqueles que são antagonistas e aqueles que são personagens secundários. Eu vou fazer o primeiro aqui com vocês. Quem é o personagem principal, o protagonista aí desse texto, da viagem ao centro da Terra? O Lindenbrock. Ele é o principal, ele que elaborou, ele que está organizando toda essa viagem. Então, ele já coloquei aqui para vocês. Agora, vocês destaquem os outros nomes e coloquem aí, cole corretamente em cada trecho, em cada coluna adequada. Atividade 3. Nesse capítulo do romance, quem narra os fatos é o mesmo narrador do capítulo da leitura 1 ou é outro narrador? Lembra que lá na leitura 1, nós vimos, tinha uma pergunta para vocês, quem era o narrador? Primeiro perguntou se era um narrador observador ou se era um narrador personagem, e em seguida perguntou o nome desse narrador. Essa pergunta 3 agora é se o mesmo narrador deste trecho que acabamos de ler, na leitura 2, é aquele narrador da leitura 1. Será que é o mesmo? Caso você tenha esquecido, volte nas duas leituras para você se lembrar e explicar. Número 4. Em uma narrativa, o tempo e o espaço, que é o lugar, são elementos essenciais. Então, toda narrativa ele tem que ter personagens, tem que ter o tempo em que ocorreu e tem que ter o espaço, que é um lugar onde a narrativa, onde os fatos aconteceram.
Letra A. No texto lido, há a indicação de tempo, ou seja, quando os fatos ocorrem. Tem lá no texto, nesse texto que acabamos de ler, fala exatamente quando é que aconteceu, quando é que ocorreram esses fatos. Identifique e copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, localize no texto um trechinho que indique, né, que você ache que esteja falando sobre o tempo em que esses fatos ocorreram. E copie aqui na letra A. Letra B. Em que espaço? Lembra que espaço é o lugar onde os fatos ocorrem? Então, em que espaço os fatos narrados nesse trecho acontecem? É no mesmo lugar onde se encontravam os personagens no trecho da leitura 1 ou é em outro lugar? Explique também. Na próxima página 25, questão 5. Axel cita alguns instrumentos que eles levaram na expedição. Aqui nós temos 4, porém nem todos eles levaram na expedição. A proposta dessa atividade é que você circule, olha só, qual dos instrumentos a seguir não estava entre os que eles levaram. Contorne-o. Então, você vai circular, contornar aqui o instrumento que eles não levaram. Procure lá no texto novamente, caso você tenha se esquecido. Letra B. Além dos instrumentos acima, o que mais os personagens levaram na viagem? Lembram-se que o Axel contou, que o narrador contou, tudo que eles organizaram para levar na viagem, que era muita coisa? Então, além desses instrumentos que estão aqui, escreva as outras coisas, as outras ferramentas, tudo que eles levaram que você encontrar no texto, escreva aqui. Número 6. De acordo com o texto, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra? Tem que ter um plano aí para eles entrarem no centro da Terra. Por onde seria essa entrada? Então, procure lá. Um texto narrativo, como um romance, apresenta alguns elementos básicos. Nessa parte da atividade, vocês têm 4 lacunas, perceberam? Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Tem 4 lacunas. E nessas lacunas, vocês vão preencher com aqueles termos que são os componentes de uma narrativa. Toda narrativa tem que ter personagem, tem que ter o tempo, tem que ter o espaço, né? Tem que ter também um narrador, que é quem conta todos esses fatos. Então, você vai preencher aí, você vai colocar onde é que se encaixa, de acordo com esse textinho aí, onde se encaixa a palavra personagens, onde se encaixa a palavra tempo, a palavra espaço e a palavra narrador. E coloque corretamente aí. Uma nova leitura. O nosso material também sempre traz, além do texto 1, do texto 2, ela oferece uma nova leitura, uma leitura opcional, uma leitura à parte. Então, eu vou fazer com vocês aqui a leitura desse outro texto que chama-se Na Toca do Coelho. Você percebeu aqui em cima que está falando que é um romance que foi retirado do romance Alice no País das Maravilhas? Nós já estudamos outro trecho também desse romance Alice no País das Maravilhas. Você se lembra? Que nós estudamos agora há pouco tempo? Então, agora nós vamos ver outro trecho. O que nós já lemos falava muito do espantalho, caso você não se lembre. Aqui nós vamos falar sobre o coelho. Então, ó, Na Toca do Coelho. Acompanhe comigo a leitura. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou 1 ou 2 vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem falas? Ela tentava decidir naquele dia tão quente, que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las, quando, de repente, um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso. Nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: "Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado." Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter se espantado, mas na hora tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado, Alice se levantou. Percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete e muito menos com relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele, a tempo de vê-lo entrar em uma toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá depois. A toca do coelho era reta, como um túnel, mas só até certa altura. De uma hora para outra, afundou tão de repente
que Alice não teve nem um segundo para pensar em parar, antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro olhou para baixo para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu nelas armários e prateleiras, quadros e mapas presos com pregos. Descendo, descendo, apanhou um pote de uma prateleira escrito com rótulo doce de laranja. Ficou desapontada, estava vazio. Não quis jogar o pote fora, com medo de matar alguém lá embaixo. Deu um jeito de guardá-lo em outro armário quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de uma escada não vai ser nada para mim. Vão me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade eu não contaria nada a ninguém, nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía, caía, caía. A queda não iria acabar nunca? Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros, deve ser por aí. Bom, aqui, mais uma vez, aparece o balãozinho de atividade oral. Então, vocês podem ter se perguntado, quando eu comecei a leitura, o que será que esse texto, que é um texto da Alice no País das Maravilhas, tem de relação com o texto, com os textos que acabamos de ler do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. E quando chegamos ao fim aqui, você percebeu que tem uma certa relação. Então, o romance de Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, um ano após a viagem ao centro da Terra. Identifique e sublinhe o trecho do texto em que é possível verificar uma relação entre essas duas obras. Acabamos de ler. Então, basta você sublinhar aí no trecho essa relação entre ambos os textos. E, em sua opinião, o que essas duas histórias têm em comum? Apesar de bastante diferentes as situações narradas, mas elas têm algo em comum. O que você acha que é? Conte aí aos seus colegas e seus professores. Do livro ao cinema são indicações. Muitas vezes os livros que lemos depois acabam se transformando em filmes. É o caso aqui da história da Alice no País das Maravilhas, que nós já falamos em outras aulas, né, quando estudamos um outro texto da Alice, e A Viagem ao Centro da Terra. Caso você não tenha assistido ainda algum desses filmes, espero que você possa assistir aí, para que você se divirta ainda mais. A leitura ela é muito boa, o livro ele é muito bom, e o filme complementa aí a nossa leitura, caso você já tenha lido. Se não, primeiro tente fazer a leitura do livro completo e depois tente assistir aos filmes. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula no nosso novo material Trilhas. Espero que vocês tenham gostado dos textos lidos. São textos grandes, textos extensos, por isso eu fiz a leitura aqui com vocês para ajudá-los um pouco, mas é claro, cada um com seus professores e com seus colegas vão fazer aí as discussões, os diálogos que vão poder enriquecer ainda mais a sua aprendizagem. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!